Olá, seja bem-vindo a mais um programa Pensar Agro. Hoje nós recebemos aqui Cláudio Júnior Oliveira, economista, administrador, aí doutor, né? E com uma missão muito interessante, muito importante para o agronegócio brasileiro, está como diretor operacional da SINDAG, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícolas aqui do Brasil. Cláudio, muito obrigado em recebê-lo aqui. É uma alegria para nós estar contigo aqui nessa oportunidade. Zan, quero agradecer muito o convite por estar aqui. Uma honra, um prazer estar aqui ao seu lado. Você que é uma pessoa, um profissional tão importante dentro do agro brasileiro e que leva a informação correta, o que hoje é um grande problema para o Brasil e fora do Brasil, levar a informação correta sobre o agro brasileiro. Então, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você, amigo. Gratidão, amigo. E nós vamos falar o seguinte, hoje nós vamos entrar dentro de um contexto das ações geopolíticas que estão acontecendo, nessas alterações, mudanças, e o que isso impacta para o setor da aviação agrícola. Em relação à posição do Brasil, com todo no setor de aviação agrícola, nesse contexto de taxação, Congresso Nacional, medidas do governo, quais são os impactos diretos para o setor nesse momento? Isa, eu acho que é muito importante, antes de entrarmos efetivamente na aviação agrícola, entendermos o contexto mundial, Perfeito. Principalmente a nossa posição em relação aos Estados Unidos. Nós estamos falando de um país que fatura por ano 29 trilhões de dólares. Nós estamos falando em 26% do PIB mundial, do que se produz em todo o planeta, 26% é americano. Perfeito. Aí nós temos a sequência a China, com em torno de 18%, 19%, 20%. A Alemanha, de 8% a 12% de PIB mundial. E nós temos o Brasil com 2%. Nós temos um pouco mais de 2 trilhões de dólares de produção aqui no Brasil. Então, quando a gente vai sentar numa mesa de negociação com um comprador, com um cliente ou um vendedor, a gente precisa ter vantagens para colocar na mesa. E o que me parece, no primeiro momento como economista, é que nós temos muitas desvantagens em relação aos Estados Unidos, por ser uma economia extremamente significativa. Um exemplo a gente sempre coloca é a Califórnia. Se fosse um país, seria a quarta potência mundial. A Califórnia fatura aí no seu PIB mais de 4 trilhões de dólares, dá 2 Brasis em um estado americano. Perfeito. Quer dizer, já começa uma desvantagem muito grande em relação a qualquer tipo de negociação com os Estados Unidos. E, obviamente, nos preocupa muito a tarifação que veio para o Brasil por ser a maior do planeta. Nenhum país como Laos, um país que é comandado por um regime militar, recebeu 50% de taxa, 10 mais 40, né? Não, recebeu 40%. Então, por que chegamos a esse ponto, né? E talvez seja uma boa discussão até posteriormente. Agora, afeta muito a aviação agrícola em diversos pontos. O setor hoje no Brasil tem a segunda maior frota do mundo. Primeiro, os Estados Unidos, com 3.600 aeronaves. O Brasil, 2.722 aeronaves, segundo o nosso levantamento de 2024. Entretanto, nossa corrida, nosso crescimento está sendo maior. Em novembro do ano passado, estivemos no Texas, na fábrica americana de aviões. Conversamos com o executivo, o CEO, e também de uma outra fábrica americana. Os dois disseram que o Brasil é o maior cliente de aviões agrícolas do mundo. Em expansão, em crescimento. Ano passado, 7,2% de crescimento, foi o maior crescimento da última década. Perfeito. Nós crescemos mais de 8% somente em 2011. E aí estamos falando em crescimento não somente em número, que cresce mais de 4%, para ser preciso, economista e pesquisador, 4,16% ao ano nos últimos 10 anos do crescimento da frota tripulada, aviões e helicópteros. Crescimento exponencial, obviamente que tem muitas motivações para isso e justificativas, que vai desde o crescimento do agro, mas principalmente que nós estamos vivendo aqui numa área de clima tropical. Estados Unidos é clima temperado,
Por isso que também no Congresso americano, quando estivemos lá, os pilotos tinham interesse de conhecer o Brasil e trabalhar aqui, porque eles trabalham só 25% do ano no agrícola e aqui trabalha 100% na cana, na soja. Perfeito. Nós estamos falando de 29 culturas atendidas. Até há 3 anos atrás, na pesquisa que realizamos na minha tese de doutorado, nós tínhamos 21 culturas. E agora fizemos um novo levantamento. Para o meu pós-doutorado em ciências florestais, identificamos 29 culturas. Então, quer dizer, não para. Só um detalhe, além do combate ao incêndio, né? Só cultura é essa quantidade aí. Só cultivos. A soja cresce mais de 4% ao ano já nos últimos 20 anos. Levantamos esse dado do IBGE e esse crescimento é de área, né? Porque interessa para a aviação agrícola, área. Mais de 4% ao ano. A cana cresce mais de 3% ao ano e tem um grau de dependência de no mínimo 50% da aviação agrícola. Então, quer dizer, as justificativas são enormes. E neste caso, uma taxação internacional como essa afeta diretamente quando nós falamos no café, que não foi isentado. São atendidos lá no Espírito Santo, no sul da Bahia, em Minas Gerais principalmente. No sul de Minas tem aquele café maravilhoso lá, que quando eu vou a Belo Horizonte, vou sempre no mercado popular comprar aquele café maravilhoso, que é atendido por aviões, helicópteros e drones. Então, automaticamente, são atingidos diretamente. E para fechar essa parte inicial, Isa, nós temos a carne, né? Que embora se pense, a aviação agrícola não atende à carne. Atende e muito. A maior parte das aplicações, por exemplo, de drones agrícolas, hoje de asa rotativa, estou falando de 40, 60, agora já tem de 100 litros aí no Brasil, mas estou falando de 60 litros, vai. Os drones atendem tanto na semeadura de pastagem, como também na proteção, fungicida, herbicida, no final para troca de lavoura. Quer dizer, lavoura pecuária precisa da limpeza. Associado. Então, nós temos aviões trabalhando nessas áreas e temos muitos drones também pela pesquisa que realizamos. E aí, por cima, tem a ração dos animais, que soja, milho atendem. Quer dizer, também atendido pela aviação agrícola, o impacto é direto. Nós tínhamos previsto, antes das isenções, em torno de 500 milhões de dólares de retração do setor de aviação agrícola, que entrega R$1 bi para o país, praticamente todos os anos, somente na prestação de serviço. Então, o impacto é inevitável. Como foi para o mundo inteiro, para o Brasil é inevitável. Ainda mais que uma taxação dessa que é a maior do planeta, né, Isa? As consequências de decisões governamentais, ela pesou nesse momento? Sem dúvida. A carta de Donald Trump, ela inicia já com questões políticas envolvidas, né? Apesar de que vejo que as motivações não são somente políticas, também são econômicas, ele inicia falando a respeito do Superior Tribunal Federal, dos posicionamentos do presidente Lula, que de fato é complexo de fazer uma análise não estando dentro do governo para saber as motivações, enfim. Mas obviamente que quando tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia colocaram sanções na Rússia para justamente parar de fomentar a invasão da Rússia na Ucrânia e agora virou uma guerra, o Brasil foi lá negociar com a Rússia petróleo. Isso pareceu, obviamente, para Donald Trump um ataque direto aos Estados Unidos. Segundo ponto é o nosso alinhamento com o Irã. Trouxemos o Irã para os BRICS, quer dizer, os países que estão em desenvolvimento. O Irã entrou nos BRICS e foram feitas reuniões junto com as autoridades iranianas. E eles estavam ameaçando o mundo de fechar uma península onde passa 20% do petróleo mundial. Quer dizer, já aumentou o petróleo, já afetou o índice de inflação da aviação agrícola. E o terceiro posicionamento mais complexo que o governo tomou, e a gente respeita, mas obviamente que isso causa impacto, e aqui a análise ela é técnica, né? Perfeito. Quando realizamos a reunião aqui no Brasil com os BRICS, tendo China, e outros países aí que são combatentes diretos economicamente dos Estados Unidos, foi citado naquela reunião a possibilidade de ter uma moeda diferente do dólar. Ora, o dólar é a menina dos olhos americano. Desde a Segunda Guerra Mundial se tornou uma potência, principalmente por causa da moeda. Eles são muito fortes nisso. Quando tocou nisso, obviamente que Donald Trump se uniu, os democratas e republicanos estão unidos nos Estados Unidos para proteger o que eles têm de mais, uma das coisas que ele tem de mais precioso, que é o dólar, né? E aí gerou, obviamente, todo esse ataque com muita força para cima do Brasil, né? Os países como o Japão,
A própria Rússia, Putin procurou o presidente Donald Trump para negociar. O Brasil ainda, o presidente Lula não acenou nada em relação a isso. E, obviamente, que ele tem os seus motivos e suas justificativas, né? Mas, obviamente, que isso causa um impacto no país significativo. Existem questões econômicas em relação aos Estados Unidos que pesam muito. E eu entendo as decisões de Donald Trump. Já vem alguns anos os Estados Unidos tendo um déficit na sua balança comercial significativo. Em 2023, eles tomaram aí 800 bilhões de dólares de déficit, enquanto a China tomou superávit maravilhoso de mais de 700 bilhões de dólares. Quer dizer, está invertida a conta. Mas, obviamente, que os modelos econômicos são distintos. Os Estados Unidos, ele fugiu um pouco da indústria, da industrialização americana. Ele partiu para o Japão. Lembro, na década de 90, nós tínhamos muitas cópias de grandes marcas no Japão. Então, o governo americano botou a indústria lá, tornou uma potência o Japão. Eles começaram a fabricar produtos de primeira linha, tiraram as fábricas de lá. Grandes fábricas como a Boeing fizeram isso muitos anos em muitos países. Compravam de lá, iam para lá, pegavam o conhecimento e voltavam. Fizeram isso com a China, tanto que a Foxconn aí fabrica os nossos iPhones que usamos, os telefones até da Samsung, da Coreia do Sul. E mais de 200 mil funcionários. Quer dizer, foram lá, colocaram uma indústria forte na China e tentaram tirar. Só que mudou o jogo. Mudou o jogo. Porque o custo do chinês trabalhando é muito menor que o de um americano. Então, reindustrializar os Estados Unidos também é um desafio. Vou dar um exemplo simples aqui. Vamos pegar esse copo aqui, essa xícara que a gente tem aqui. Quando é fabricado nos Estados Unidos, $1 para fabricar e vende a $2. A mesma xícara nós podemos fabricar na China, só que por 20 centavos de dólar. Perfeito. E continua vendendo por $2. E com uma escala que os Estados Unidos não teria condições de manter pela mão de obra. Como reindustrializar os Estados Unidos, que é o interesse de Donald Trump, justamente porque ele quer voltar o emprego para os americanos. Obviamente que tem muitos mexicanos nos Estados Unidos, tem muitos brasileiros, quer dizer, que tomaram empregabilidade americana, que hoje Donald Trump está preocupado, mas obviamente que já estamos em um outro país. Os Estados Unidos é em torno de 10% da sua indústria, o Brasil um pouquinho mais, mas a China já está 36% de indústria. Os Estados Unidos virou 80% de serviços. Por quê? Porque o americano ele é muito bem pago para a inovação. Tanto que a Califórnia, fosse um país, seria a quarta potência mundial. Dá 2 Brasis. Né? São 4 trilhões de PIB só na Califórnia. Por quê? Ali nós temos grandes empresas como Google, Apple e demais. Quer dizer, se os Estados Unidos como um todo não se voltar à inovação e tecnologia, ele vai acabar perdendo o seu poder, principalmente se o dólar for colocado de lado. Nós vimos agora, 2 semanas atrás, uma movimentação enorme do planeta comprando ouro, vendendo dólar e comprando ouro, reserva de ouro. Tanto que os Estados Unidos colocou taxação lá na Suíça, disse, vamos taxar o ouro na Suíça. Quer dizer, nós estamos falando em questões geopolíticas, essa corrida atrás de ouro não é um lastro aí para China, Índia, os países do BRICS aí, para ter um lastro e sair fora do dólar, não é essa? Depois de enfrentar bancas de doutorado, mestrado e agora no pós-doc, confesso que eu diria depende, né? Depende muito. Eu já não digo mais sim nem não para não voltar atrás. Mas de fato sim, o que nos mostra algumas hipóteses é que realmente os BRICS estão unidos em relação a ter uma moeda única. Tanto que o PIX já é uma ameaça para os Estados Unidos. Imagina, o que é o PIX? Não é nada, são números. Você tem números na sua conta. Mas são reais, sim, tudo bem. Mas nós podemos transformar esses números rapidamente em outros números de uma moeda chamada dólar ou chamada yuan. Nós podemos transformar números rapidamente, né? Então, a compra de ouro justamente é para o enfraquecimento da moeda. O real hoje está forte nesse momento, o dólar está baixo no país. Mas a tendência é aumentar, depende principalmente da dívida pública, é outro assunto, né? Passamos de 1 trilhão de juros aí só na dívida pública. Quer dizer, essas motivações geopolíticas, elas estão rodeadas de questões econômicas globais, principalmente em relação à competitividade. Estados Unidos é competidor do Brasil em relação à soja e a milho também. Então, por mais que tenha a visão do capitalismo que o Brasil tem, em relação até à iniciativa privada, tem essas motivações, mas eles são concorrentes do Brasil em alguns aspectos. Então,
a análise ela não pode ser feita individualmente. Vou analisar somente questões políticas. De fato, Donald Trump tem uma visão completamente diferente do que tem acontecido no Brasil em relação às redes sociais, às empresas americanas que estão aqui no Brasil. Ele discorda com a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o posicionamento do Superior Tribunal Federal, decisões monocráticas, né? Tudo isso faz parte do contexto todo que a gente está falando. Em relação também a questões de motivações econômicas. Acredito que ele não daria tanta taxa para o Brasil se não houvesse essas motivações que falamos anteriormente, de posicionamentos do governo federal, que a gente respeita, tem as suas motivações, que também desconhecemos, mas que causaram impacto, né, dentro das principais decisões e que na aviação agrícola é uma realidade. Perfeito, perfeito. Essa decisão monocrática agora do STF, em colocar que vai cumprir apenas a legislação interna, tem uma consequência aí gravíssima, né? Qual que é a tua opinião em relação? Tem sim. Obviamente que o ministro Flávio Dino tem o seu posicionamento e o seu entendimento racional em relação ao tema. A gente trata aqui dos impactos que podem trazer estas questões, né? Diretamente aos bancos. Porque a lei Magnitsky ela é uma lei muito ampla em termos internacionais, e tanto que na Section 302 americana, quando eles trouxeram em relação à lei americana de proteção da sua o comércio dos Estados Unidos, a lei de comércio dos Estados Unidos de 1974, utilizado há muitos anos, né, que eles investigam e impõem tarifas nos países, alegando principalmente uma desvantagem comercial. Nesse caso específico, uma lei aplicada a poucas pessoas no planeta, já houveram bancos que retalharam os Estados Unidos e tomaram dívida de bilhões de dólares. Imaginemos aqui, se um banco brasileiro resolve não atender essa lei especificadamente, ele acaba perdendo a reputação internacional e conexões com os Estados Unidos. Nós temos Banco do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos. Sim. Tem investimentos internacionais. Sim. Isso cortaria de imediato. O Banco do Brasil, por exemplo, não poderia mais oferecer para os seus clientes Mastercard, nem Credit Card, nem Visa. Não poderia oferecer American Express. Nós sairíamos da visão global de país. Nós isolaríamos mais, obviamente, que a inflação iria subir, como está subindo pelas taxações, mas ia subir muito mais. Nossa taxa de juros para conter a inflação ia subir mais do que 15%. E aí liga para mim muitos empresários para perguntar se eles financiam o avião pré-fixado ou pós-fixado, preocupados, será que o seguro, será que a Selic vai subir, será que não vai subir? Quer dizer, hoje nós fizemos uma insegurança muito grande, Zé. Uma insegurança econômica, jurídica e política. E nós temos que entender o momento. E aqui a gente não está dizendo o que é bom, o que é ruim. A gente tem que dizer, fiquem de olho. Fiquem de olho nas movimentações governamentais, na dívida pública, que afeta diretamente a inflação, para que a gente não tome caia num caminho complexo, né, ou não tropece na nossa gestão microeconômica dentro do negócio. Então, essa decisão é importante. Ontem, o Flávio Dino emitiu uma carta, né, e apresentou uma carta colocando que ele vai respeitar os 20 países que têm acordo comercial. Então, me parece que pode haver uma flexibilização em relação a esse tema. A gente tem que esperar os novos desdobramentos aí que teremos pela frente. Mas, de fato, uma decisão monocrática como essa, ela afeta muito o nosso país, os bancos e os investidores, obviamente, vão começar a tirar os recursos do Brasil se permanecer isso que estamos falando, assim como a lei da reciprocidade. Se o Brasil colocar lá, também teremos problemas. Sim. Isso para o setor. Alcançou uma taxação também de importação, exportação de peças. Como que está o setor de aviação agrícola dentro dessa situação aí agora? Duas questões, Isa. Primeiro, o impacto nas culturas que nós atendemos. Perfeito. Impacto direto, nós já tratamos aqui, já falamos sobre isso. O segundo ponto é as taxações em relação ao Canadá. Nós temos uma empresa que fabrica motores no Canadá. Essa empresa fornece os motores para as duas fabricantes nos Estados Unidos. E nós temos o risco de uma taxação de 35% ao país Canadá. Se entrar uma taxação como essa, nós teremos, obviamente, uma inflação generalizada na compra de aeronaves. Tem essa consequência aí desse desdobramento ainda? Tem sim.
Nós temos o Irã, que pode fechar uma península importante, que passa 20% do petróleo mundial, que pode inflacionar o país. E aí o Brasil tem que se cuidar, não fica muito perto do Irã, né? Porque senão os Estados Unidos taxa mais a gente. Tem essa questão do Canadá, o aumento do custo dos motores para dentro das aeronaves. Obviamente que motores que são comprados direto no Canadá, vem direto para o Brasil, digamos assim, não vai pegar essa taxação. E aí o mercado ele se ajusta, né? Os Estados Unidos proibiu triangulação, por exemplo, né? Mandar nossa laranja para Portugal ou para o Paraguai e exportar para os Estados Unidos. Se descobrirem isso, inclusive eles já disseram que tem IAS. Isso é inevitável. Aqui, nós vamos ter aí a Argentina e o Uruguai como os maiores exportadores de carne bovina da América Latina. Isso aí já é uma coisa consolidada. Mas Donald Trump proibiu isso. Canadá e México, as empresas de torrefações e moagens de café nos Estados Unidos já estão comprando via os dois países. Então, é uma coisa que vão se mexer, o mercado vai se mexer. Eu acredito muito nisso também, eu acredito muito nisso, porque nós não podemos perder o café. Me deixa muito triste, como economista, ver um desperdício, são das nossas frutas, né, do Brasil, e também o pescado, que vai sofrer bastante. Esses dois setores vão sofrer muito. Eles vão perder mercado, porque eles não têm uma fatia grande como a carne, né? A carne bovina americana, ela depende da Austrália, em torno de 32%, do Brasil 23% e da Nova Zelândia 21%. Quer dizer, esses dois países juntos, Austrália e Nova Zelândia, eles não conseguiram crescer 9% em 10 anos, não vão crescer 40% Exatamente. em um ano. Quer dizer, é a mesma coisa do café. A bebida americana é a arábica, café arábica. Sim. 75% da produção mundial é Brasil. Os outros países não têm capacidade de fornecer essa demanda, suprir essa demanda. Então, eles vão ter que se mexer. Né? Exato. Nós participamos do COAGRO, que é o Conselho da Agroindústria, da Confederação Nacional da Indústria, e lá o vice-presidente da Confederação, de maneira muito assertiva, colocou que a iniciativa privada está procurando a iniciativa privada americana para trazer negociações. Quer dizer, os grandes importadores de suco de laranja, por exemplo... É justamente isso aí que eu gostaria que você aprofundasse. Ou seja, o mercado ele não consegue entrar em determinados acordos independente dessas decisões políticas governamentais? Desde que haja intervenção no governo americano. Esse é um ponto importante. Por isso que, se o diálogo daquele importador for pleno com o governo americano, até se consegue algo. Mas desde que seja interesse dos Estados Unidos. Quer dizer, suco de laranja é algo simplista. Um americano disse assim, não quero ficar sem suco de laranja no meu café da manhã, porque realmente eles não ficam, né? Para quem vai muito para os Estados Unidos sabe que nos hotéis sempre tem o suco de laranja e o café. Mas obviamente que café eles resolveram deixar de lado. Nós tivemos o Ministério da Agricultura que está procurando novos mercados, mas não tem como mudar a cultura da China, dizer para ele, a partir de agora vocês vão tomar suco de laranja todo dia. Isso não é possível, né? E de fato... Ou largar o chá para tomar o café, né? Isso não vai acontecer. Mas de fato, essas culturas elas foram afetadas e afetaram a aviação agrícola diretamente, mas a iniciativa privada está procurando soluções. E, de fato, Izan, para tranquilizar também o setor de aviação agrícola, nós temos aí a atuação dele de 25% a 30% somente da pulverização aérea no Brasil. Atendemos um pouco mais de 140 milhões de hectares. E aí eles perguntam muito para mim, né, os presidentes de instituição, mas não tem 90 e poucos milhões de hectares no Brasil. Mas é que o avião passa 4, 5, 10, 20 vezes no mesmo local, no caso do algodão especificadamente, com gota pequena e tal. Quer dizer, nós temos aí um range muito grande para crescer a aviação agrícola no Brasil em termos de atuação. Mas nós temos ameaças que são essa do Canadá, essa do Irã, em relação a petróleo. Nós temos ameaças dentro do nosso país. Eu costumo dizer que o Brasil ele poderia ser mais friendly, poderia ser mais amigo do mundo, porque de fato países amigos do mundo se dão muito bem. É o caso do Japão. O Japão sempre foi um país querido. Eles vêm aqui ver o jogo de futebol, eles saem limpando o estádio e a gente sai correndo, querendo chegar em casa logo para comer uma pizza. Eles não, eles limpam o estádio, eles ficam ali. Quer dizer, é um país friendly. Os Estados Unidos sempre vai botar alguma coisa lá para produzir. A China vai colocar alguma coisa lá.
para investir, porque é um país querido por todos. Mas no Brasil a gente vive um desafio que é de não querer entender o lado do outro muitas vezes, uma polarização extremamente complexa, que acaba gerando conflitos internos. Quer dizer, o mundo está querendo procurar alguém para produzir, e aqui nós estamos num baile às 3 da manhã, o pessoal já tomou um pouco exageradamente, né? E já está meio sem entender o que está acontecendo. A gente precisa estar às 8 horas, prontinho, 7 horas, 6 horas da manhã, aquele agricultor, 5h30 da manhã, pronto, tomar um banho, o Brasil está pronto para receber. Deixar o país um pouco mais friendly em nível mundial. Os impactos, para fechar essa parte, na aviação agrícola, são diretos, sim, pela a questão da taxação em algumas culturas que são atendidas pela aplicação aérea, questão do Canadá, questão do Irã, questões internas de desafio entre o próprio setor. Nós temos drones de aplicação chegando também dentro da pulverização aérea. Nós temos projeto de lei para restringir essa atividade por não entender o quanto ela entrega, né, para o país. Costumo dizer que o avião agrícola é como um caminhão, a hora que ele parar, todos vão sentir, porque na pandemia, se parasse, não ia ter nem álcool para lavar as mãos. Então, assim, quando entender o impacto que ele causa na indústria têxtil, na indústria de medicamentos, a soja utilizada, na indústria de perfume, o pessoal não vai ter nem o desodorante para passar ali quando tiver muito calor. Eu imagino que o trabalho que vocês têm para entrar dentro do Congresso Nacional e transferir essa realidade para os parlamentares ali, né? Costumo dizer que o grande problema da aviação agrícola é o piloto. Porque o piloto, individualmente, ele é uma startup. Ele entrega demais sendo uma pessoa. Como vamos defender socialmente uma atividade de um piloto que entrega 400 hectares em 1 hora? Não são 400 pessoas que nós vamos representar, nós vamos representar um piloto. Ele entrega demais. São milhares de hectares atendidos por um piloto. Eu brinco com ele assim, vocês são o problema da atividade. E ele quer voo, né? E se nós compararmos em 1 hora, o piloto aplica 400 hectares. Um trator precisaria de 14 horas para fazer o que o piloto faz em uma. Exatamente. 400 dias, se fosse uma bombinha costal com uma pessoa. Quer dizer, é extremamente produtivo o piloto agrícola. Ele é extremamente sustentável. Ele usa menos 8, 10 vezes a quantidade de água, porque ele usa 10 litros por hectare, 5, enquanto o trator 100, 150, 200. Quer dizer, nós temos que representar um setor que entrega demais, são 140 milhões de hectares, dá 8 bilhões de reais em termos de PIB, mas o grau de dependência das culturas, se nós pegarmos só 5 culturas, como cana, soja, algodão, arroz, milho, se nós não tivermos aviação agrícola, vai ter um buraco de 114 bilhões de reais na balança comercial. Por quê? A cana depende, pelo estudo científico do ProUma, 52% da aviação agrícola. Quer dizer, significativo e muito. Então o impacto está mais na entrega do que no porte do setor. Perfeito. E aquele ato imediato no combate à praga, à enfermidade da planta, então é imediato, ele não demora, ele é rápido. Nós tivemos o caso da ferrugem asiática anos atrás, que foi um terror para o país, né? Ameaçou a segurança alimentar, que é não ter alimento suficiente e também não ter alimento seguro. Né? Você tem uma pequena janela de aplicação no dia, das 8 às 9, das 9 ao meio-dia. Você tem janelas específicas, climáticas perfeitas. Quer dizer, com um trator você vai fazer ali quantos hectares? 50 hectares, 60 hectares. Com o avião você faz 500 hectares. A tecnologia tratorizada é fantástica. Para diversas culturas no país, o avião também é fantástico para diversas culturas, o drone também é fantástico, cada um tem o seu espaço. Mas em relação à sustentabilidade, trago aqui uma tese de doutorado, trago agora uma pesquisa de pós-doutorado sobre o tema. A produtividade do avião, ela é significativa. Nós estamos falando em 3 toneladas de Hopper. Nós estamos falando em uma quantidade muito grande de produto que é aplicado. E ainda 90%, um pouco mais, é água, o restante é produto. Então, quer dizer, é extremamente fraco em relação a questões até ambientais, de contaminação ambiental. A gente tem trabalhado muitos temas em relação a esse tema no Brasil, junto com Polícia Ambiental, Ministério da Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, de Agricultura. E a gente vê realmente que o impacto ambiental é insignificante perto da entrega que esse setor faz para o país. Nós temos aqui, esse trabalho fantástico aqui de perspectivas econômicas aqui, sustentabilidade
da Aeroagrícola 2025. Como que isso daqui se retrata no mercado, dentro dessa realidade? Bom, primeiro, o SINDAG colocou à disposição do mercado um único estudo no mundo voltado ao setor agrícola tão robusto quanto esse. Os Estados Unidos não têm estudos tão profundos, a Argentina não tem, os países Nova Zelândia e Austrália não têm o que o Brasil tem hoje. E esse trabalho ele iniciou com um grande pesquisador que nós sempre gostamos de citar, que é o Dr. Eduardo Araújo. Ele começou esse trabalho de levantamento de frota, para chegarmos hoje em impactos que trouxemos econômicos. Quer dizer, já é um estudo inédito que traz uma robustez em relação aos impactos na sustentabilidade, e aí nós trabalhamos não mais no TBL, para o pesquisador que sabe o que eu estou falando, mas ESG, que é a questão ambiental, social e de governança, quer dizer, transparência nos dados, até porque estão lá na Instrução Normativa 02 do MAPA, que obriga a entrega de relatórios todo dia 15 do mês. Esse estudo ele traz a perspectiva de crescimento da frota, que há 2 a 3 anos atrás, estamos prevendo no ano 2024, 2.719, batemos 2.722. Quer dizer, ele está batendo certinho. 2026, a previsão é de passarmos de 3.000 aeronaves no Brasil, em torno de 3.065 aeronaves no Brasil. Um fato inédito. A perspectiva é de chegar a 3.400 em 2028. E passar de 140 milhões de hectares para 170 milhões de hectares em 2028. Que maravilha. Se a média de crescimento continuar sendo de 4,16% ao ano que vem vindo já nos últimos 10 anos. Então, a possibilidade de crescimento é grande, desde que não haja essa insegurança. Eu gostei muito do nosso conselheiro Bruno, ontem na discussão que tivemos, ele trouxe que volte à normalidade no Brasil. E, de fato, ela precisa voltar. Ela tem sido muito requisitada, essa normalidade, pelo privado, pelo governo também, de certa forma. Mas me parece que é a pandemia. Qual o novo normal que nós teremos, né, daqui para frente? Com tantas discussões sendo levadas aí à tona. Cláudio, te agradeço imensamente de ter essa oportunidade, esse privilégio de estar debatendo essa pauta tão relevante para o agronegócio brasileiro contigo. E quero te agradecer aqui pela essa oportunidade. Isan, nós que agradecemos aqui. O presidente Joana Almeida já esteve aqui com o Gabriel Colli, diretor executivo também, né? E para mim é uma honra estar aqui para falar sobre tema como esse da aviação agrícola, que é apaixonante, né? Além de ser objeto de estudo científico, ele também carrega um teor de paixão, né, por lidar com uma emoção tão significativa que é o avião, o helicóptero e o drone. Estamos sempre à disposição e fechar aqui dizendo parabéns pelo seu trabalho. O agro precisa disso. O agro carece de informação. Muito obrigado. Cláudio, muito obrigado. E obrigado a você também que nos acompanha. Que a fonte infinita do amor incondicional possa transbordar as nossas vidas de paz e alegria. Até a próxima.